Os caras fizeram um gol de falta no final da partida. Eu me ferrei. E os caras levaram pro pênalti e ganharam. Olá, você está ouvindo essa bosta, desculpa. Não te avisei, né? Pois é, cara. Tá ouvindo essa música? Acho que você ouviu. É a música da merda. Ah não, essa música é da outra liga, do outro campeonato. Mas eu perdi um campeonato chamado... que é da Alemanha, não sei o nome. É um monte de letra. Eu perdi aquele campeonato porque... é que a adrenalina ainda não abaixou. Desculpa. É porque... nossa, cara, eu me mordi aqui, cara. Meu braço tá com hematoma. Mano, foi assim, tava 2-1 pro meu time. Os caras deram um gol de falta nos 90 minutos e 3 de acréscimo. O juiz deu 2, tá? Então já tinha passado o acréscimo, teve uma falta. O cara chutou uma bola da lateral do campo e entrou no gol. E a gente foi pra prorrogação. Na prorrogação, o cara pegou uma bola no canto do gol e chutou a bola. Com o goleiro fora do gol. O cara chutou, o goleiro pulou lá do outro lado do gol. O cara veio pra lateral direita e passou a bola pro cara da lateral esquerda. Ou seja, o gol tava livre, o goleiro tava lá do outro lado. O cara chutou a bola, o goleiro deu um pulo de Deus e defendeu a bola. E o que aconteceu? A gente foi pro pênalti, a gente perdeu um pênalti. Eu tenho um macete dos pênaltis que sempre deu certo e dessa vez não deu e a gente se lascou. E agora a única coisa que sobrou foi tristeza. E é isso aí, começou o podcast. Meu braço, cara, meu braço, tá. Já foi introdução, musiquinha envolvente? Não, no meio do negócio. Cara, interromperam minha gravação que me ligaram. Do Paraná. Tá, vamos continuar tudo. Tá, eu não sei onde eu parei. Eu já esqueci, foi um segundo atrás. Mas então, vou falar mal de Stranger Things, que é uma série de merda. Que eu assisti todas as temporadas. Aí você tá pensando, putz, que bosta a sua série que você assiste. Você achou ela tão ruim assim? Quantos episódios você assistiu? Todos! Eu assisti todos os episódios da série. Mas eu não gostei dela. Depois de muito tempo que eu assisti, eu parei pra pensar sobre essa série, conversando com meus amigos, tá? E como é que eu posso dizer pra você? Eu percebi umas falhas nessa série aí. O carinha lá, as criancinhas, elas tem um monstro lá na cidade. Em todas as temporadas funciona assim, tá? Tem um monstro. Aí o que eles fazem? Eles combatem esse monstro. Na temporada seguinte, surge um novo monstro. Eles combatem o monstro. Aí na temporada seguinte, surge um outro monstro. Todas as temporadas são idênticas, só que com um bichinho diferente pra eles bater. E cada vez é um bichinho mais forte. É só isso, cara. É só isso que muda. Aí algum personagemzinho vai morrer, vai fazer um draminha em volta. É só essa besteira que é a série, tá? Se você gosta da série, saiba que coisas serem ridículas é normal. Não vai ficar bravo comigo. Tá, eu achei uma merda a tua série. O que isso vai mudar? Vai ficar bravo aí? Não, mano, aquele cara lá, ele não gostou dos negócios que eu assisto. Dane, esse problema é meu. É só eu não assistir mais. Imagina, mano, como é que você pode ficar bravo com alguém que... Não, é porque eu já fiquei muito nervoso depois de ter perdido o negócio. Então acho que meu cérebro ele não tá entendendo muito o que aconteceu. Porque o que aconteceu pra mim, eu me emergi tanto no jogo, cara, que eu tava jogando, que isso me quebrou o ritmo aqui, cara. Continuando o meu podcast antigo lá, que eu fui interrompido e parei de gravar. E meu celular acabou desligando no meio da outra gravação do nada e eu perdi tudo, tá? Então fui interrompido e daí não tenho como conseguir gravar. Só isso eu tenho que dizer a você. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, tá bom? Vamos lá, eu tava falando mal de Stranger Things, falei que foi uma bosta. Eu tava jogando contra o time lá no jogo. Foi 4... Eu perdi pros caras, tá? Foi isso que aconteceu, só isso. Não tem segredo por trás. E a minha tática agora pra ganhar no time deles, que fica inteiro na retranca e ganhando contra-ataque, é colocar todos os jogadores no ataque e deixar só os zagueiros lá na zaga, que é onde eles ficam. O time tá 4-2-4. É que eu acabei de explicar isso, cara. Explicar de novo é horrível. Então agora... Aquele podcast que eu comecei a gravar, ele é antigaço, tá? Faz uma semana que eu filmei ele, agora eu tô refazendo tudo.
Eu tô explicando que depois eu consegui ganhar dos caras jogando com o time inteiro no ataque, colocando um monte de jogador na zaga. Metade do time tá na zaga e metade tá no ataque, tá? Então tá 6-4 o meu esquema tático, tá assim. Tá bom? Então, já entendeu o que aconteceu. Vamos pro um podcast novo agora. Finge que nada daquilo aconteceu antes, tá bom? Vai pra uma música aí pra separar. Tá, esses dias eu estava lembrando da minha escola, tá? E faz muito tempo isso, lá quando eu tinha 10 anos de idade. Eu tava no meu 5º ano de escola. E daí... Nossa, cara, eu tô horrível, desculpa. É que eu tava falando tudo certinho e eu perdi todo o fio da meada porque o meu celular bloqueou sozinho, desligou e reiniciou depois. E isso me atrapalhou. O que aconteceu? Tá, isso me atrapalhou muito, tá? E agora eu não sei nem onde eu tô, tá? Então tá, quando eu tinha 10 anos na minha escola, eu lembro que pediam pra gente fazer redação. Pra gente falar, sei lá, fazer uma história lá de infância. De uma vez você se machucou, um sonho que você teve, eles pediam pra você explicar isso, tá? Ou senão eles iam fábula pra você e você tinha que recriar a fábula, só que na sua versão. Então... tinha lá da uva e da raposa. Vocês lembram disso? Uva e raposa? Que ela ia tentar pegar um negócio no barril, que tava mais alto, ela acabava caindo, sei lá. Era uma história meio boba. Você tinha que criar a tua versão. Tinha do cachorro e o osso, da raposa e... da raposa e a tartaruga, não era assim os negócios? Lebre e tartaruga? Essas merdas aí, tá? Então a gente tinha que recriar elas. Tinha que fazer a nossa versão dessas histórias. E... eu achava ruim porque a professora sempre falava o seguinte pra gente: tem que ter, toda história tem que ter um começo, um meio e um fim. Não, cara, não tem. Se eu quiser começar a minha história do final e terminar a minha história no começo, eu faço assim. Ela tenta restringir o aluno a uma forma, entendeu? Tipo, imagina um bolo. Uma forma de bolo que é uma estrelinha. Então você coloca a massa lá dentro e vira uma estrelinha, tá? Só que todos os alunos, eles não têm o mesmo formato. Cada um é um. Então cada um é uma aberração, é um bolo todo defeituoso. E assim são as pessoas. Nós temos nossas personalidades moldadas de um jeito totalmente extravagante e estranho, tá? Todo mundo é assim. Pronto? E o que acontece? Tem uma forma na escola. Olha, cara, que merda que eu tô falando. Tá, tem uma forma na escola, tá bom? E essa forma é um quadrado, onde você pega aquele bolo gigante, todo estranho, uma bola de massa, e você coloca naquele quadrado, atacha lá dentro, esmaga ele ali, e ele sai num formato só. E essa é a escola, tá bom? Então, se eu queria criar... Uma vez eu criei uma história de um sonho meu, que eu conheci um ET de Marte, tá? Foi essa história que eu quis contar. E teve um garoto que contou uma história de que ele se machucou com material nas costas. Que ele tava com um apontador, lápis e tesoura nas costas, e ele caiu no chão e se machucou. Essa foi a história que ele contou, tá bom? E a minha história foi uma história que eu tive um sonho. Eu inventei essa história, tá? O meu sonho não era real. Eu conheci uma cidade super tecnológica, eu conversava com os aliens, e eles precisavam me explicar certas coisas sobre o universo. Eu criei essa história com 10 anos de idade, tá bom? E daí eu falei, depois eu acordei, eu vi uma sombra passando na janela, que parecia um alien. Eu criei uma história assim, tá? Eu era uma criancinha, criei uma história boba, igual de todas as crianças do mundo, tá? Só que, em comparação com das outras crianças, ela tava muito mais interessante, tava usando muito mais a minha imaginação. Outras crianças estavam contando do dia que eles foram no mercado comprar pão e viu uma pessoa feia, entendeu? Essa é a história dos moleques, tá? E isso aqui é real, tá? A história do moleque era a seguinte: eu estava com vários materiais escolares na minha bolsa, eu caí de costas quando tava andando de skate, eu caí. Ele contou o que aconteceu na vida dele. Só, eu criei uma história, tá? E sabe quem tirou a nota maior? Ele. Tinha lá, ruim, regular e bom. A professora separava em 3 notas. Que ela dava lá, escrevia regular, ruim e bom. O meu ficou como regular e o dele ficou como incrível. Tem o ruim, regular, bom e incrível, tá? E o dele tinha ficado como incrível. O meu ficou como regular só. Entendeu, cara? Como o negócio que eu falei antes da forma que se aplica à minha escola. Mano, é estranho demais isso, tá? Por que, cara? Olha, compara as duas histórias, tá? Uma criança de 10 anos, que criança, tem que saber disso, cria uma história que ela foi pra Marte, encontrou... Tem um monte de filme que é assim. Que foi pra Marte, encontrou
aliens, eles começaram a explicar pra você como funcionava a vida. Sei lá, mano, eu não sei muito bem como era a minha história, mas eu vou contando uma história usando minha imaginação, deixando a lógica de lado, porque nenhuma história tem que seguir a lógica da vida. Porque a vida já tá seguindo isso já, tá? Você não vai precisar. Se você precisa seguir a realidade, você não vai criar uma história, você vai simplesmente viver. A história tem que ser um negócio que não existe, que é impossível, que é improvável, pra história ser legal. Porque fazendo sentido, já tem a vida já, tá? Você vai andar de ônibus e não tem nada de bom, nada de diferente, é tudo igual sempre. E na história eu posso criar uma história que tem um ônibus voador. Eu posso criar isso. Por isso que existe a história, porque senão as pessoas não iam ler livros, ver filmes, fazer desenho. Não, a pessoa só ia viver a vida dela simples assim. Eu tenho que criar algo fantasioso pra ficar legal. O que vira documentário são histórias que são totalmente diferentes de qualquer outra das pessoas que existem no mundo. Então, aquele cara, ele pulou de paraquedas, quebrou a clavícula e ficou vivo, e agora ele é alpinista. Entendeu? Essas histórias que viram documentário, histórias que não parecem ter sido reais, de tão absurdas que elas são, tá? Essas histórias são histórias reais que conseguem virar filmes. Histórias normais, de vida, não se torna algo importante que as pessoas consomem. Então a minha história fantasiosa tá fazendo jus o que é contar uma história, entendeu? Um livro, um filme, tá fazendo jus o que é a arte em si, de você contar acontecimentos fantasiosos, tá? Então o meu tá muito mais ligado com o que é arte de verdade, tá bom? Mesmo que não seja, tá? Mas eu tô tentando chegar perto disso, tá? Tô tentando reproduzir isso escrevendo. Aquela outra criança tava fazendo um negócio estúpido. Tava contando o dia que ela caiu. E ela conseguiu ganhar uma nota maior, então acho que a escola tá sempre forçando a gente a isso, tá bom? Só isso que eu queria dizer. Agora vamos pro próximo negócio aí que eu tava pensando esses dias aí. Então vai uma musiquinha aí, ó. Pururum, papá. Esses dias eu tava... Tudo que eu vou falar eu vou começar falando esses dias, porque daí já... Entendeu? Já dá um... Já vira a chavinha já, tá? Esses dias eu tava pensando sobre... Nossa, eu esqueci! Meu Deus! Ah, sim, agora eu lembrei. Que a gente... Sempre quando a gente vai criar alguma coisa, a gente tem que estar 100% consciente do mundo, tá? Então a gente tem que observar a nossa volta e criar coisas, imaginar coisas, ideias. É daí que a gente cria coisas legais, o ser humano em modo geral. Música, eu não sei falar, mas música, tá? Por exemplo, filme. O cara, na hora que ele criou aquilo, ele tava 100% consciente do seu redor. Só que, na hora que ele vai apresentar aquilo pras pessoas, sendo atuando ou cantando a música ou o filme que ele pensou, ele tem que estar inconsciente. Ele tem que estar no oposto. Ele tem que estar na mão oposta. Nossa, cara, eu tô falando muito certo as coisas. Eu tô agindo como se eu sou o professor da escola, falando, as pessoas vão aos lugares. Eu não costumo falar assim, tá? Mas tá. Quando você tá 100% consciente das coisas, é quando você cria ideias. Quando você vai colocá-las em prática, você tem que estar muito mais intuitivo. Eu percebo isso no meu dia a dia, assim, sabe? Porque quando eu tô com amigos meus, eu consigo falar coisas engraçadas, fazer brincadeiras, se não jogar futebol, por exemplo. Eu sei que tudo que eu falo aqui envolve futebol, mas é verdade, cara. Eu consigo usar esse exemplo sempre nas coisas da minha vida. Porque quanto mais intuitivo eu fico no jogo, quanto menos ciente do que eu tô fazendo eu fico, mais coisas legais eu faço. Eu desligo meu cérebro, ele age de forma natural e ele consegue fazer coisas legais dentro do jogo, fazer gol, tirar a bola do cara, essas coisas assim, sabe? Driblar, eu consigo fazer essas coisas porque eu fiquei mais intuitivo. E eu consigo fazer as pessoas rirem em certos momentos porque eu me tornei intuitivo. Eu deixei meu cérebro simplesmente agir sem pensar muito. E eu entendo que quando você vai criar alguma coisa, apresentar algo, você tem que ligar essa parte do seu cérebro. Na verdade, o oposto, tem que desligar o seu cérebro para você poder falar com as pessoas. Se comunicar e expor aquilo que você pensou quando você estava 100% são.
Entendeu, cara? E se você fizesse o oposto, se quando você fosse jogar futebol você ficasse 100% são, você ia começar a ficar nervoso, não sabia o que fazer. Porque você olha pro teu lado, tem um monte de gente vindo com tudo, correndo pra cima de você, querendo te tirar uma bola do seu pé. E você fica olhando pro lado, meu Deus, o que eu faço, meu Deus? Se você não tiver intuitivo, se você tiver 100% são daquele momento, você vai parar pra pensar sobre o que tá acontecendo à sua volta. A partir do momento que você dá pra pensar sobre o que tá acontecendo à sua volta, você não vai conseguir agir porque você tá perdendo tempo pensando. Então você não pode pensar. Daí que tá, entendeu? Então, por isso quando eu gravo, eu não quero que tenha pessoas próximas a mim, porque eu quero me sentir como se eu não estivesse no mundo. É como se eu estivesse em outro plano, isolado das coisas e falando elas. Entendeu? Se eu pudesse entrar num quarto totalmente branco, que não tem nada, nem janela e nem uma porta, só um quadrado branco onde eu sento ali e falo, eu conseguiria ter muitas ideias a mais aqui agora falando com você. Eu conseguiria falar muito bem melhor as coisas que eu penso quando eu tô são na minha vida, vivendo. Entendeu o que eu quis dizer? Tem que desligar. Você tem que ter duas partes do cérebro ligadas: as partes intuitivas e as partes... Qual que é o contrário do intuitivo? Não sei, cara, eu não sei. Qual que é o contrário da intuição? Então você tem que estar racional e irracional. Você tem que deixar essas duas partes do cérebro ligadas pra poder agir. Entendeu? É só isso, cara. Eu não sei mais o que eu posso dizer pra você. Eu vou pensar aí, vai. Tô pensando, tá? Calma. Uma coisa que eu tô pensando agora é por que a gente, todo ser humano, pelo menos a sua maioria, quando tem contato com a natureza, sabe? Essas pessoas, elas olham ao seu redor quando tá no mato, tá? Ou se não vai num ponto turístico aí famoso, que tem montanhas gigantes, essas coisas assim. Essas pessoas, elas ficam muito felizes e contentes e isso passa uma sensação boa pra elas, tá? Eu não consigo mais falar, cara. Perdi tudo já. Não tem como, tá? Foi embora. Eu achava que os podcasts antigos estavam ruins, mas esse aqui ganhou. Ele venceu. A gente tem contato com a natureza, os seres humanos, e a gente gosta muito disso. Porque eu observo que todo o processo evolutivo dos seres humanos foi pra fazer dele um macaco de novo. Só que você não pode ser burro quando você tá no meio da selva, sem roupa, pelado, tendo que ter o que comer. Ali você não pode ser burro. O cara tava ali e falou, mano, como é que eu posso ser burro e me dar bem? O cara lá atrás. Ele falou, tenho que criar um lugar onde não tenha nenhum bicho, onde eu possa ficar seguro, num lugar fechado, viver minha vida ali, burro e feliz, tá? O cara tava ali assim, o Homem das Cavernas, tá bom? Deixa eu ver se tá gravando. Tá, então tá, os homens das cavernas, ele tava pensando nisso quando ele era um simples macaco, tá? Ele pensou, tá, como eu posso ficar burro e feliz? Só que, se eu ser burro agora, nesse exato momento, eu vou morrer. Porque eu tenho que caçar, eu tenho que ter comida. Então ele tinha que criar um lugar totalmente seguro, onde não tinha nenhum animal pra matar ele. E daí veio a cidade. Tá bom? Essa é a teoria que eu faço aqui pra você. Pode ser que ela seja completamente errada. Eu tenho certeza que ela esteja, mas é legal pensar nisso. Só segue a ideia só. Eu sei que é uma correnteza que tá te levando pra lugar nenhum. Mas se fica ali nela tranquilo, cara. A água tá quente, entendeu? Que bosta, né? Tá, vamos lá. Então, cara, o ser humano tava pensando nisso. Ele tinha que criar algo seguro pra ele poder virar um ser burro e feliz. Das pessoas que falam que a ignorância é uma bênção, eu acredito nelas. Mas quanto mais burro você fica, mais feliz você é. Você olha pra um cachorro morto de fome na rua, ele tá feliz, cara. Por incrível que pareça, ele tá feliz. Então, o ser humano, ele percebeu isso quando ele tava no meio do mato, tendo que caçar. E daí ele criou a cidade por causa disso. E na cidade, as pessoas pararam de ter que pensar sempre nas coisas e voltaram a ser burras, entendeu? E esses dias eu tava vendo... Esses dias não, hoje. Hoje de manhã eu tava assistindo Largados e Pelados. Ah, não.
Era a família do Alasca. Que o cara vai com os filhos dele lá pra Alasca e tem uma vida lá, tá? Eles pegam madeira da árvore, tudo lá, e faz as casas deles com essas coisas que tem lá. Eles não... eles compram coisas na cidade, mas é muito pouco. E é isso, tá? Cara, não é isso. Tá, e eu vi que as criancinhas, elas são muito inteligentes, tá? O cara teve que fazer sorvete. Ele quis fazer sorvete. Ele comprou. Ele foi na cidade comprar coisas pra fazer o sorvete. Baunilha e gelo. Só. O resto... ele usou um pneu. Ele usou um balde. Tá, essas coisas ele comprou. De alguma forma. Ele não fez isso. Mas... ele tinha que misturar o sorvete de alguma forma. O que ele fez? Ele pegou o pneu, um balde, colocou dentro do pneu. Ele colocou o balde dentro do pneu e rolou pra misturar. Olha como que os caras são inteligentes. Todo mundo que vai pro meio do mato se torna mais inteligente que as pessoas que estão aqui. Entendeu? E por isso que eu acho que a gente criou a cidade com esse intuito, de ser burro. A evolução fez a gente esperto pra gente se tornar burro depois. Entendeu como que tudo tá ligado? E agora a gente pode ser burro, porque a gente tá num lugar seguro, a gente se colocou dentro de uma caixa e ali a gente pode ser um ignorante completo. Entendeu? E a humanidade, o seu estado natural é ser ignorante. Então quando você vê alguém na rua xingando, falando um monte de merda, fala, cara, esse cara é o mais evoluído de todos. Essa é a ideia que eu quero passar pra você. Muito obrigado. E eu espero que você tenha odiado este podcast. Você deve estar se pensando agora, se perguntando, que podcast sem qualidade? Horrível. Odiei. Quer podcast de qualidade? Vai ouvir podcast da Globo, então.